Manassés e Efraim, dois irmãos com uma história tecida nos antigos relatos da Bíblia, têm um legado que se entrelaça com o desenvolvimento do povo de Israel. Seu pai José não era um homem comum, ele ascendeu à posição de governador no Egito, um papel de imensa influência e poder. Sua mãe Asenate também vinha de uma posição destacada, sendo filha de Potífera, sacerdote de On. Este casal, embora proveniente de contextos notavelmente diferentes, uniu-se e de seu amor nasceram estes dois filhos. A história desses irmãos não é apenas uma crônica de suas vidas, mas também se entrelaça com os momentos significativos do povo israelita, pois se tornam os patriarcas de duas tribos de Israel. O livro de Gênesis, especificamente nos capítulos 41 e 48, é onde se encontra a essência de sua narrativa. Aqui, não só se fala dos momentos de seu nascimento, mas também de uma bênção significativa que receberam de seu avô Jacó. Quando nos focamos em Manassés, o próprio nome nos dá uma pista sobre sua história, significa, aquele que faz esquecer. José, ao nomeá-lo, expressou que Deus o havia ajudado a esquecer sua dor e sofrimento, bem como as complicações com sua família. Manassés nasceu em um tempo de prosperidade, justamente antes de o Egito mergulhar em uma severa fome, e em um período em que José já se encontrava em um posto de alto escalão, sendo o segundo no comando após o faraó. Por outro lado, Efraim, o segundo filho de José e Asenate, leva um nome que fala de fertilidade e prosperidade, vindo de uma raiz que significa ser frutífero. Quando nasceu, José expressou que Deus o havia feito frutífero em sua terra de sofrimento. Assim como seu irmão, Efraim nasceu em um período de abundância no Egito, antes dos anos de escassez que se avizinhavam. Embora a Bíblia não nos ofereça um vislumbre profundo às vidas individuais de Manassés e Efraim, ela nos deixa ver o momento em que Jacó, seu avô, lhes concedeu uma bênção que seria lembrada e citada ao longo das gerações futuras da história israelita. Este ato não foi meramente simbólico, mas teceu uma parte integral na trama do desenvolvimento e da identidade do povo de Israel. Embora os detalhes precisos da vida pessoal de Efraim sejam limitados na Bíblia, sua relevância na história é enfatizada particularmente em um episódio crucial, o momento em que ele e seu irmão Manassés recebem as bênçãos de seu avô Jacó. A história começa a ganhar um peso especial quando Jacó, em seu leito de morte, decide abençoar seus descendentes, uma tradição que ressoaria no futuro da família, e por conseguinte, nas tribos de Israel. José, pai de Manassés e Efraim, torna-se particularmente central quando em vez de Ruben e Simeão, os filhos mais velhos de Jacó, recebe o direito de primogenitura, uma mudança incomum devido aos atos reprováveis destes dois. Ruben cometeu um grave erro ao envolver-se com Bila, a concubina de Jacó. E Simeão, juntamente com seu irmão Levi, tomou represálias violentas contra os siquemitas, após um ato atroz contra sua irmã Diná. Se busca mais profundidade sobre a história de Dina, podem ser encontrados recursos adicionais que permitirão compreender melhor a magnitude destes eventos no contexto familiar. Com este panorama de desonra e violência, José torna-se o sucessor espiritual e material de Jacó, recebendo uma bênção que se derrama também para seus filhos, Manassés e Efraim. Jacó, em sua sabedoria e guiado por sua fé, decide reconhecer esses netos como se fossem seus próprios filhos, atribuindo-lhes uma posição de líderes e fundadores das futuras tribos de Israel. Este ato não foi apenas simbólico, mas delineou a estrutura e linhagem que definiria a nação de Israel nos anos vindouros. O relato bíblico descreve este emocionante momento com palavras intensas e emotivas. Jacó, embora debilitado, fortalece-se para comunicar estas palavras e bênçãos significativas a José e seus filhos. A promessa de prosperidade de uma terra que seria de sua descendência perpetuamente se projeta, não só como uma afirmação de fé, mas também como um laço inquebrantável que conecta gerações. Mas há uma reviravolta peculiar nesta história. Quando chega o momento das bênçãos, Jacó coloca sua mão direita sobre o menor, Efraim, e a esquerda sobre o maior, Manassés, simbolizando uma maior bênção para o primeiro, contrariamente às tradições da época que favoreciam o primogênito. Este ato, documentado minuciosamente em Gênesis 48,
8 a 16, demonstra como estas histórias bíblicas não só descrevem eventos, mas também revelam camadas profundas de significado e propósito divino que se desdobram através das gerações e das decisões de seus protagonistas. Este episódio e a trajetória desta família através da fé, do erro e da redenção tornam-se uma tapeçaria que narra como se estabeleceram e abençoaram as raízes das tribos de Israel, desempenhando um papel fundamental na configuração de uma nação e sua relação com o divino. Nos últimos momentos compartilhados entre Jacó, conhecido também como Israel, e seu amado filho José, tece-se uma história comovente de bênçãos e profecias. Embora os olhos de Israel tivessem se tornado fracos com os anos, um brilho inquebrantável de amor e fé iluminava aquela cena na qual aproximou seus netos, Manassés e Efraim, a ele, beijando-os e abraçando-os com ternura. A voz de Israel, quebrada mais firme, confessou a José que nunca esperou ver seu rosto de novo, e no entanto, Deus lhe concedeu a graça de conhecer sua descendência. O episódio torna-se ainda mais intrigante quando Israel procede a abençoar os filhos de José. Este último, consciente das convenções e da primazia do primogênito, posiciona seus filhos, colocando Efraim o menor, à direita de seu pai e Manassés o maior, à sua esquerda. No entanto, em um ato carregado de intenção e desafiando as normativas, Jacó cruzou seus braços, depositando sua mão direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés. A bênção que se seguiu não foi apenas um ato piedoso, mas também uma profecia, na qual se vislumbrava o destino de suas descendências. Invocando o caminhar de Abraão e Isaque com Deus, e o amparo que este lhe proporcionou durante toda a sua vida, Israel abençoou os rapazes para que seu nome e os de seus pais fossem lembrados através deles, projetando-os a crescer como peixes numerosos no meio da terra. Quando José observou o surpreendente ato de seu pai ao dar a bênção primária ao menor, tentou corrigir a posição das mãos de Jacó. No entanto, já havia sabedoria divina por trás deste ato. Jacó declarou que embora Manassés fosse grande, seu irmão menor Efraim tornar-se-ia ainda mais proeminente. E assim, ao longo da história bíblica do Antigo Testamento, a descendência de Efraim destaca-se por uma grandeza superior à de Manassés, cumprindo assim a profecia dita naquele emocionante encontro. Apesar da grandeza de Manassés e Efraim, também se dá a conhecer a história de outro Manassés, um rei de Judá, filho de Ezequias, que viveu séculos depois do Manassés original, neto de Jacó. Embora os nomes sejam idênticos, é vital discernir entre estas duas figuras para não entrelaçar suas histórias e contextos, já que são completamente distintas. Por outro lado, Efraim também tem um papel destacado no livro de Crônicas. Ali se registram seus descendentes e mencionam-se episódios específicos, como a tragédia de seus filhos, Ezer e Eliade, e a linhagem de Mela que antecedeu a Josué. No entanto, é um desafio determinar se o Efraim mencionado é diretamente o filho de José ou um descendente posterior. Espero que esta apresentação tenha sido útil para você, e se achou interessante ou comovente, encorajo-o a compartilhá-la com seus entes queridos, familiares e amigos, para que eles também se beneficiem com esta fascinante história. Até a próxima, e que Deus te abençoe.